Felipe Neto vai sair do YouTube, pelo menos por um tempo muito curto, mas determinado. Será que é apenas uma jogada de marketing? Será que a gente vê um comportamento e palavras depressivas na forma que o Felipe Neto se comunica? E o principal, quando ele diz que a felicidade plena não existe nesse vídeo dele. Qual a reflexão que a gente tira a partir disso? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre a despedida do Felipe Neto no YouTube, ou pelo menos uma pausa, uma curta despedida, por assim dizer. Acontece que recentemente Felipe Neto declarou em um vídeo seu no seu canal que vai sair do YouTube por um tempo muito curto, cerca de 10 dias. Várias páginas de notícia falaram sobre o caso, repercutiu muito na mídia, e ele fala várias coisas ali, ele fala as motivações, ele declara que tá sem patrocinador nenhum, chegou a zero os ganhos dele com patrocínio e publicidade, por conta disso ele teria muitos custos e pouca receita. Ele fala também que tá meio confuso em relação à criação de conteúdo, enfim, ele elenca ali alguns pontos negativos e anuncia que vai sair do YouTube por um tempinho bem curto, um tempo determinado, para poder refletir, pensar novas rotas ali para o canal dele. Mas o que será que ele demonstra no comportamento dele quando fala isso? Será que a gente consegue ver, por exemplo, uma expressão de felicidade? Seria tudo uma jogada de marketing? Ele tá rindo da nossa cara enquanto faz esse vídeo? Será que a gente consegue observar um comportamento depressivo, comportamento de medo nas falas do Felipe Neto? Ele anuncia que vai sair do YouTube, mesmo que seja por um curto tempo. E o principal, em um dado momento ele faz ali uma reflexão sobre a felicidade verdadeira, a felicidade plena não existir, na ótica dele. Isso é o que ele fala. Será que realmente a felicidade verdadeira não existe? A gente pode falar sobre isso. Vamos então refletir sobre esse vídeo, mas primeiramente vamos à análise do comportamento não verbal do Felipe Neto. Venha comigo. Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Já tem um tempo já que eu não gravo um vlog de update assim, Vamos lá então, vamos ver o que o Felipe Neto tem a dizer. Os projetos acontecerem. Às vezes a gente se encontra feliz, às vezes a gente se encontra triste. A vida nunca é a plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser. A vida nunca é a plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser. Essa é uma visão, Mas seja meio filosófico, é verdade? A gente sempre... É verdade. Vamos ver. Parece que vive uma busca eterna pela felicidade que nunca acontece, Felicidade nunca acontece. Caramba. Palavras difíceis, hein, Felipe Neto? Mas não vamos tocar na reflexão filosófica, pelo menos não agora. Vamos falar sobre o comportamento não verbal do Felipe Neto já nesse começo. Não importa quanto dinheiro você ganhe, nem quanta fama você tenha, quantas conquistas pessoais você atinja, essa felicidade plena. Beleza, ele começa a falar, não importa quanto dinheiro, não importa não sei o que lá. Ele começa a ter um aumento na movimentação da cadeira, na movimentação corporal, Começa a jogar o corpo mais pra frente, o tronco mais pra frente, tensionar mais a musculatura do ombro, rodar na cadeira. Esses movimentos, nesse momento aqui, esses movimentos indicam um aumento na ansiedade, um aumento no incômodo naquilo que ele está falando. Está falando sobre felicidade, para a felicidade não existir, sobre não importar o quantas conquistas, quantos pontos positivos na sua carreira você tenha, isso não, a felicidade parece que não chega, e ele começa a demonstrar um desconforto corporal enquanto tá pronunciando essas palavras. É interessante que a hora que ele vai falar felicidade plena, Normal tenha. Quantas conquistas pessoais você atinja, essa felicidade plena, ele dá uma carregada, ele não consegue falar de primeira, essa felicidade plena. Ele dá literalmente uma carregada no começo da palavra, nessa felicidade plena. Isso mostra pra gente uma hesitação verbal, novamente reforçando a ideia do desconforto, da insegurança nisso que ele está falando nesse momento. Será que ele realmente acredita que a felicidade plena não existe? É uma dúvida que eu tenho mesmo, eu não tô fazendo nenhuma pergunta capciosa, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Será que ele realmente acredita que não existe a felicidade? Que os números ou as conquistas, enfim, os bens materiais dele, por esses meios não terem provido a felicidade plena que ele achou que ia conseguir, será que por conta disso ele entende que a felicidade não existe, ou ele não consegue perceber que talvez a felicidade não esteja nessas conquistas e nesses bens materiais? Eu realmente gostaria de saber, eu gostaria de trocar essa ideia com ele. Enfim, vamos avançar aqui pro comportamento não verbal dele ainda. Nesse momento da minha vida, eu realmente produzo conteúdo porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu simplesmente não me vejo inativo, sabe? Beleza, que ele tá falando de maneira fluida, colocando ênfase, movimento corporal enquanto ele fala, convicção, demonstrando bastante convicção no que ele tá dizendo. A gente teve vários momentos do canal ao longo desses últimos 13 anos. Tá, aqui é interessante, ele vai falar. A gente teve vários momentos ao longo do canal nos últimos 13 anos. Vários momentos do canal. E aqui ele faz uma... Vou voltar um pouquinho. Tá com a cara plena, com a cara
plácida, vamos dizer assim, a cara normal. Quando ele vai falar vários momentos, a gente vê aqui um aumento na tensão palpebral, também na região aqui intraglabelar, né, ao 1, 2 e 4. Esse tensionamento pode ser visto como uma microexpressão facial de medo, né, observando apenas a porção superior da face, né. A gente teria a expressão completa dessa forma. E a gente tem aqui apenas a porção superior da cabeça fazendo medo. Beleza, vamos ver da onde vem o desconforto dele, o que ele vai falar. O mais recente teria sido esse momento em que a gente teve um patrocinador diferente, né? Um patrocinador polêmico, por sinal. Tá falando da Blaze, beleza. Até hoje, não me arrependo de absolutamente nada do que foi feito. Tá bom, vamos voltar um pouco. Ele mostrou um desconforto inicial antes de falar desse patrocinador, né? Ali a gente vê uma microexpressão de medo apenas na face superior. Vamos ver o que ele fala em seguida, o que a gente consegue observar. Esse momento em que a gente teve um patrocinador diferente, né? Um patrocinador polêmico, por sinal. Até hoje, não me arrependo de absolutamente nada do que foi feito. E tem vídeos meus explicando. Percebam que agora ele fica mais pausado, ele começa a falar com mais pausa, girando na cadeira de um lado pro outro. Aqui ele está demonstrando um aumento bem nítido da insegurança, da incerteza dele no que ele está falando nesse momento, tá certo? Um grande aumento de desconforto aqui. Mas tem um fato interessante, vamos ver aqui. Ó. Não me arrependo de absolutamente nada do que foi feito. Aqui, uma microexpressão de medo, né? Não me arrependo de absolutamente nada do que foi feito. A gente vê aqui a contração na musculatura do risórios, né, ao 20, esticando a boca lateralmente, mostrando a arcada dentária na porção lateral, que indica pra gente uma microexpressão de medo. E tem vídeos meus explicando. Aqui nós temos uma outra microexpressão de medo. Olha que ele vai falar vários trechos meus, vários vídeos meus, ele faz um shrug, joga o tronco para trás, recua o gesto dele mais para perto do corpo, né? A gente não tem um gesto abrangente como ele estava fazendo no começo. Um gesto mais recuado para perto do corpo e novamente uma microexpressão de medo. Novamente o medo evidenciando o desconforto. E contando isso tudo, inclusive um vídeo principal, né, que vocês devem ter assistido. Aumento do gesto pacificador, né, ele começa a coçar mais aqui o cavanhaque, enfim, a parte do queixo da barba. Gesto pacificador novamente, a gente realiza os gestos autopacificadores conforme observado em Whatever Barcene de Joy Navarro, ou até mesmo no artigo Movements with Precise Meanings. O pacificador está associado ao aumento na nossa ansiedade. A gente fica mais nervoso, mais desconfortável, a gente começa a gesticular, se automassagear mais para liberar hormônios, como por exemplo serotonina, para ficar um pouco mais tranquilo. Agora a gente inicia um novo momento, onde eu estou... Tá, beleza. Quando ele falou desse patrocinador aqui, misterioso, que ele não fala quem é, a gente viu algumas microexpressões de medo, um aumento nos gestos pacificadores. Teria sido esse momento em que a gente teve um patrocinador diferente, né? O termo que ele usa é patrocinador diferente, ele não menciona o nome da Blaze em momento algum, né? Que a Blaze foi a empresa que o Felipe Neto divulgou, enfim, ele teve uma relação de publicidade com eles até pouco tempo atrás, e na internet, a empresa ficou conhecida na internet como sendo uma empresa associada a golpes, a um esquema, enfim, um esquema financeiro. Teve todo um emaranhado jurídico também, que dificultava com que as pessoas recebessem dinheiro que elas ganhavam no site de apostas Blaze ou processassem a Blaze quando eram lesadas nesses jogos de aposta. E o Felipe Neto estava associado a essa empresa até pouquíssimo tempo atrás. E ele não menciona o nome Blaze, né? Ele fala um patrocinador diferente. O termo diferente é um termo neutro, né? Ele confere ali uma certa qualificação, mas ele está usando um termo neutro e em seguida ele vai falar um patrocinador polêmico. Né? Um patrocinador polêmico, por sinal. Beleza. A gente fazendo as pausas ali, né? As pausas mostrando a hesitação, a insegurança. Patrocinador polêmico, patrocinador diferente, não usa o nome da Blaze. Esse é um discurso, né? São mensagens de manutenção da imagem. Então, eu não vou usar uma palavra ou algo que tenha sido falado nos últimos tempos que possa prejudicar a minha imagem. Por exemplo, dificilmente ele falaria, a gente teve o patrocínio da Blaze, que como vocês sabem estava envolvida, né? foi publicamente taxada de estar envolvida em golpes, etc e tal. Não, ele não falaria isso, por motivos óbvios, né? Ele está fazendo a manutenção da imagem dele aí, mas é interessante a troca do termo, né? Ele usa um termo mais genérico, um termo mais abrangente, que pode ser um afastamento verbal. Na verdade, um afastamento verbal não. É apenas um termo mais abrangente, um termo mais genérico para a manutenção da imagem dele. Foi um patrocinador aí diferente, um patrocinador aí polêmico. Obviamente, uma estratégia para manutenção da imagem. A gente está vendo se vai rolar, as possibilidades, tudo isso.
Bom, então ele fala que tá sem o patrocínio da Blaze, né? Agora não tem mais o patrocinador polêmico e... Isso está acontecendo. É importante que vocês lembrem, galera, que por mais que a minha motivação para criar conteúdo seja de fato o que eu gosto de fazer e por não me acordar e me imaginar fazendo nada, para que esse conteúdo exista, eu tenho umas despesas colossais, tá? Vocês não têm a mínima ideia. O funcionamento por trás de tudo isso. Percebam como que agora, a hora que ele tá falando das despesas que ele tem, que são colossais, como ele começa a falar mais rápido, como ele começa a gesticular mais de maneira abrangente, e ele não tá parando pra coçar a barba a cada 2 segundos, como que ele tem mais convicção. De fato, ele tem certeza que as despesas são colossais, de fato é algo que gera nele uma certa atividade, por isso que ele começa a se mexer mais rápido. Mas percebam a diferença de quando ele fala do patrocinador diferente e agora quando ele está falando das despesas colossais. Aqui ele está gesticulando muito mais, demonstrando muito mais convicção no que está falando. Isso é enorme. E é importante que vocês lembrem que nenhum de vocês tem culpa disso, acredito. Tá, agora novamente ele vai voltar para um tema negativo. É importante que vocês lembrem, ninguém de vocês tem culpa disso. Aí ele vai para quê? Para contração aqui na musculatura do próceros, né? Musculatura intraglabelar. O próceros é definido pelo Charles Darwin na expressão dos homens e dos animais como o músculo da dificuldade. A gente está enfrentando uma situação difícil, seja uma dificuldade física ou uma dificuldade mental, né, tendo que pensar e argumentar e dialogar com um assunto difícil, a gente tende a contrair o prócero, né? Eu quero compreender um tema que é difícil. Uma pessoa vem fazer uma pergunta capciosa. Enquanto ela está fazendo a pergunta na minha frente, eu começo a fazer assim, começa a contrair essa região. Então, simboliza uma dificuldade, seja uma dificuldade física, né? Tem que carregar um peso muito pesado, ou uma dificuldade mental, eu vou acabar contraindo aqui o próceros. Então, olhem como que agora quebra totalmente a linguagem corporal dele. Ele estava lá. Não, porque eu tenho uma despesa muito alta, não sei o que, não sei o que lá. É importante, galera. Primeira coisa, fechou o braço. Que vocês se lembrem, começou aqui no gesto pacificador no queixo. E não sei o que lá, e já foi na contração do próceros. Novamente, ele acabou de entrar num tema desconfortável, sensível, que está gerando uma dificuldade mental para ele aí de argumentar sobre esse tema na frente da câmera. Que eu também não tenho culpa disso, mas os últimos 4... Olhou para baixo aqui, né? A quebra do contato visual. A quebra do contato visual está muito associada, isso também é comentado em Arthur Barcen, é comentado em Telling Lies, do Paul Ekman, mas enfim. A prototipagem da queda de cabeça está muito associada ao sentimento de vergonha. Né? O sentimento de vergonha, de culpa, enfim, de embaraço. Então eu me sinto envergonhado, é muito comum essa quebra de contato visual, a cabeça ficar abaixada momentaneamente, e aí eu já retomo e continuo a falar. Então pode ser um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, enfim, de estar falando o que ele vai falar agora. 4 a 5 anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública. Foram anos de muita briga. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. Aí você consegue ver que agora ele já novamente tensiona mais o ombro, já começa a coçar com mais velocidade, com mais frequência e por mais tempo aqui o cavanhaque, né, a barbicha. Ou seja, novamente delatando que agora que ele voltou para esse assunto que ele está falando sobre a porrada pública que ele recebeu, as questões da vida política dele, da briga política que ele defendeu publicamente, já gerou novamente tensão, já gerou a necessidade de ter gestos pacificadores para se acalmar, já gerou nele uma grande dificuldade em falar desse assunto, tá certo? Ele já não tá mais com aquela convicção, com aquela tranquilidade que a gente viu agora há pouco. Então, temas sensíveis pro Felipe Neto até agora. Patrocinador polêmico que ele teve e a briga política que ele teve na vida pública e as porradas que ele tomou nos últimos 4 anos. É isso que a gente tá vendo. E eu nunca busquei isso, eu nunca quis ser esse ícone. Porque ser esse ícone só me prejudica. E eu nunca busquei isso, eu nunca... Aqui é interessante. Quis ser. Quando ele fala nunca quis ser esse ícone, ele tem uma leve elevação do queixo. O queixo está muito associado ao comportamento, à sensação de confiança, de orgulho também, né? Então, a sensação de orgulho, como eu falei, tem essa relação entre o queixo e justamente quando ele fala eu nunca quis ser esse ícone, a gente sabe que ícone está associado a uma figura de destaque, né? Um ícone da cultura pop, um ícone da música, é uma pessoa que se destacou ali. Quando ele está falando sobre ele, eu nunca quis ser esse ícone, a gente vê a elevação do queixo. Poderia então ser talvez um reconhecimento, um sentimento dele reconhecer, ele mesmo saber que ele é uma figura de destaque no meio político da internet, ou pelo menos dos blogs, da camada mais superficial de discussões políticas da internet, né? Na camada que todo mundo está presente. Não estou falando isso nem no sentido pejorativo. Mas aí você vê o queixo elevado, sinalizando talvez um reconhecimento de que de fato ele sabe que ele é uma figura de destaque. Por isso um comportamento de orgulho, né, de sensação de destaque, enfim. A política. E eu nunca busquei isso, eu nunca quis ser esse ícone. Porque ser esse ícone só me prejudica. Não me arrependo das coisas que fiz, da luta que eu travei contra, né,
o regime bolsonarista. Tá, agora ele vai entrar nas questões de defesa ideológicas dele, enfim. E por fim, vamos ver o que ele vai falar sobre essa pausa que ele vai dar da internet aí. Eu vou tirar alguns dias pra não lançar vídeo, tá? Então o canal vai entrar em pausa hoje. Então esse vídeo que você tá vendo agora, esse até logo, o canal vai pausar hoje. E a gente retorna no dia 10 de outubro, com a saga Minecraft voltando. Tá, bom, então ele já colocou aí um tempo determinado, né? Vai parar por 10 dias. E já colocou, inclusive, um anúncio do que é que vai acontecer quando ele voltar. Isso parece ser uma estratégia clara do que a gente chama em marketing digital de PPL, né? O produto de pré-lançamento. Então você gera um conteúdo para engajar a sua audiência, para esquentar a sua audiência, para que ela se prepare para um lançamento de um produto forte que você vai lançar e que é que eles consumam. O Felipe Neto ele tem muito tempo de youtuber, se não me engano ele tem quase 15 anos, ele está muito acostumado com esse contexto de audiência, de esquentar a base dele, de lançar conteúdos, enfim. Me parece ser também um dos casos. Não sei se é o único caso, só está fazendo tudo isso, se ele só colocou esse texto de até logo só para fazer marketing, mas de fato, nesse momento aqui, isso parece ser um momento onde ele aproveitou para fazer o marketing, né? Trouxe uma narrativa emocional, olha pessoal, tomei porrada, etc e tal, que independente de concordar ou não com o Felipe Neto no ponto político dele, de fato ele toma porrada todos os dias, independente de você concordar ou discordar dele, né? Eu mesmo não concordo com tudo que o Felipe Neto fala, com muita coisa na verdade do que ele fala politicamente eu discordo veementemente, mas é fato que tanto ele quanto qualquer pessoa que se exponha a falar muito de política vai ser atacada todos os dias na internet. Enfim, então ele traz esse storytelling, fui atacado, etc e tal, olha, perdemos patrocinador, estamos aí com 0 receitas, temos despesas, não sei o que eu vou fazer, vou sair do YouTube. Mas dia 10 eu tô de volta, né? Então você traz a narrativa emocional, conquista o público pela emoção e logo em seguida aplica um CTA, um Call to Action, né? Para a pessoa seguir aquela ação que você quer que ela siga. Basicamente, quando ele fala no dia 10 de outubro, ele está deixando claro, olha, quero que vocês estejam aqui no dia 10 de outubro. A pessoa se comoveu pela história dele, pelo storytelling emocional, pela narrativa que ele trouxe, e provavelmente esse vídeo do dia 10 de outubro vai apresentar uma visualização talvez um pouco mais acima da média das visualizações que ele tem nessa saga Minecraft, enfim, essa saga que ele vai postar. Tá tudo certo. Eu preciso desses dias pra repensar algumas rotas, sabe? Alguns caminhos, mudanças são necessárias, sabe? Olha, nesse ponto, aí eu não faço nem só a análise de linguagem corporal do Felipe Neto, porque novamente ele entra com uma linguagem de hesitação, quando ele vai falar os caminhos que ele tem que repensar, as mudanças que ele tem que fazer no canal dele, você vê novamente virando de um lado para o outro, quebra do contato visual para pensar no que ele vai falar, o gesto pacificador aqui nas mãos, você vê que ele está inseguro e indeciso. E claro, falar de uma mudança profissional no canal do YouTube obviamente vai gerar insegurança, certeza e dúvida. Mas falando também como produtor de conteúdo, o YouTube virou um lugar esquisito nos últimos anos, né? E eu falo isso nada associado à política, né? Pelo menos não no primeiro momento. O que aconteceu é que se você observar o YouTube nos últimos 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, mais ou menos, você vai conseguir entender um pouco do que foi a mudança de algoritmo, uma mudança drástica que dificultou a vida de alguns YouTubers, né? Algumas pessoas que fazem um tipo de conteúdo num tipo de formato. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu, no primeiro momento, foi a ascensão, há mais ou menos 4 anos atrás, a ascensão de canais do tipo podcasters, né? Videocasters, enfim, chame como quiser, mas canais estilo Flow ou estilo podcast do Joe Rogan. Esses canais começaram a trazer uma abordagem totalmente diferente, vídeos com uma média de duração de 3 horas, falando por muito tempo, ao vivo, sem filtro, sem corte, sem edição, com a audiência engajada, perguntando ao vivo. Isso foi assim um rompimento de barreiras para o YouTube, foi algo extremamente fora de tudo que tinha até então, sabe? Foi um negócio estrondoso, tanto que você vê o sucesso que canais como Flow, Podpah, enfim, tantos outros acabaram fazendo. Foi realmente um estrondo e essa linguagem surge ali para competir, de certa forma, né? Para bater de frente com a outra rede social roxa, né? A rede social que tem lives de pessoas jogando jogos, a rede social roxa, de cor roxa, vocês devem saber qual que é. Então o YouTube, tendo esse tipo de conteúdo, principalmente o YouTube Brasil, onde tem muitas pessoas que produzem conteúdo para essa outra rede social roxa, ele tem ali naquele momento, há 4 anos atrás, há 4 anos na verdade, ele tem essa ascensão dos canais de podcast que estão combatendo com o pessoal do canalzinho roxo. Então o YouTube obviamente passa a investir mais tempo e mais esforços nos algoritmos para esses canais, né, para os podcasts.
2 anos depois disso, mais ou menos ali 2020, você tem a segunda onda de mudanças do YouTube, até então, que é os conteúdos mais curtos. O conteúdo de menos de 1 minuto, de segundos ali, né? Aquele conteúdo super curto que entra uma frequência, um vídeo atrás do outro, né? E é aquela outra rede social de celular, que é uma rede social asiática. E parece os personagens da Disney, Tico e Teco. Enfim, vocês sabem qual que é também. Essa outra rede social, ela começa a fazer números astrondosos, passa o YouTube, né, em alguns países por algum tempo. O YouTube, então, vê uma certa demanda de lidar com isso e pega canais ali que estão fazendo conteúdo curto, convida, então, criadores também de conteúdo normal, como eu, Felipe Neto, a entrar nessa onda de produzir conteúdos curtos. E, novamente, você tem a segunda onda de mudança do YouTube nos últimos anos, que é investir para favorecer, para que os algoritmos favoreçam pessoas que produzem conteúdos extremamente curtos, conteúdos que duram segundos. E aí você chega um pouco no que acontece comigo, com o Felipe Neto hoje em dia, com outros inúmeros canais. Você vai ter então um canal, o meu, do Felipe Neto, cara, você tem muitos outros canais que estão nessa mesma situação, Iberê do Manual do Mundo, enfim. O próprio Whindersson Nunes, você vai comparar as visualizações que ele faz hoje por vídeo com as visualizações que ele fazia há 4 anos atrás, é surreal, é coisa de tipo assim, ele fazia, sei lá, 5 milhões de views por vídeo, hoje ele não faz nem 1 milhão, sabe? É bizarro, bizarro mesmo. E o que é essa realidade? Canais que já tem quase 10 anos ou mais de 10 anos de plataforma, como é o meu caso, tenho quase 10 anos, o Felipe Neto tem um pouquinho mais de 10 anos, o Whindersson Nunes deve ter um pouquinho mais de 10 anos também, outros canais como Nostalgia, enfim. Esses canais então já não tem aquele senso de novidade, eles já não trazem nada de muito novo, meio que a galera na internet já conhece eles, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, é isso aí. Esses canais já são desfavorecidos também na entrega dos seus vídeos, porque não são nem conteúdos super longos, né, de 3, 4 horas de duração como o Flow Podcast, no meu caso, no caso do Felipe Neto, no caso do Whindersson. Também não são conteúdos, não são focados pelo menos em conteúdos super curtos, como vídeos de shorts ali, enfim, etc e tal. E aí esses canais acabam não sendo nem favorecidos pela plataforma e nem despertando o interesse da audiência que quer conteúdo longo demais, né, tipo Flow, ou curto demais, ou conteúdo novo, que é novas pessoas. E aí você acaba acontecendo um pouco o que acontece comigo, com o Felipe Neto, com o Whindersson, claro que proporcionalmente, né? Cada um na sua proporção, mas acaba se tendo uma queda muito grande no número de visualizações. Até por isso que eu, desde o começo, quando eu comecei a fazer um pouco mais de sucesso no YouTube, chegando ali nos meus 2 milhões de inscritos mais ou menos, eu percebi que o YouTube era um negócio, cara, não dava pra contar muito com o YouTube, sabe? Em algum momento ele ia começar a cair. Tanto que aí eu falei, bom, eu preciso colocar os meus esforços para além do YouTube. Aí desenvolvi meus cursos, desenvolvi meus outros investimentos, fui investir também em imóveis, enfim, fiz uma estratégia paralela para não contar apenas com o YouTube, porque eu sabia que uma hora a coisa ia começar a degringolar. E hoje existe ainda uma questão extra, uma questão além disso, né? Além de todos esses pontos que eu falei, da plataforma favorecer conteúdos super longos, favorecer conteúdos super curtos, favorecer criadores novos que estão aparecendo aí, não criadores que todo mundo já conhece. Existe o contexto da mídia. Atualmente, no momento atual que a gente vive, a mídia mainstream, os maiores influencers, os maiores canais de mídia, eles estão favorecendo a divulgação, ou enfim, chame como quiser, mas enfim, a divulgação, a infernização, o conteúdo que a mídia mais divulga, mais mostra, são conteúdos que têm um discurso alinhado com o que a gente chama de cultura woke. Então esses discursos, esses canais que têm um discurso mais alinhado com o politicamente correto, tá certo? Esses canais que fazem ali sinalização de virtude, ou que fazem questão de sempre entrar no mérito político em tudo. A pessoa respirou de uma forma, ela é de esquerda, ela respirou de uma forma, ela é de direita, enfim. Esses canais, eles naturalmente, neste momento que a gente vive, eles têm um destaque maior, né? Um momento onde você precisa ter consciência política. A política virou, obviamente, um produto, né? Um produto de luxo. Você consegue, por meio sinalizando os seus ideais políticos, ganhar muito público, enfim, ser muito bem visto. E aí entra em mais uma questão, por exemplo, eu e o Whindersson Nunes, a gente não tem um discurso alinhado. Eu e ele, na verdade, a gente nem se manifesta tanto assim. Eu acho que ele se manifesta muito mais politicamente do que eu. Mas o nosso discurso claramente não é alinhado com o meu, do Whindersson, de vários outros canais que estão no ostracismo, né, estão enfrentando aí essa situação atual do YouTube. Não estão alinhados com o que a cultura woke prega, né, enfim. E aí a gente acaba sendo um alvo desinteressante ou um alvo para outras pessoas baterem e ganharem visualizações em cima da gente, né? Dizendo, olha, tá vendo o Metaforando? O Metaforando não declarou apoio a nada da cultura woke agora, nem ao partido político e muito menos a qualquer outro tipo de ideologia atual. Então já é um alvo nas costas, né? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo do que eu respondi o Nando Moura, no vídeo que eu respondi o Arthur, não falei, mas existe essa questão. Isso ficou muito claro há alguns anos atrás, quando o Chris Pratt
ator do Vingadores, não, do Guardiões da Galáxia, que era um ator que sempre foi um ator muito bom, né, muito bem humorado, muito bem qualificado, a internet inteira adorava o cara. Quando ele, há poucos anos atrás, foi e falou que ele era cristão, ou seja, hoje em dia também, novamente, você falar sobre cristianismo, falar sobre a sua religião sendo um cristão é visto como preconceito, fundamentalismo religioso, e vai na contramão da cultura woke, você também é atacado. Bastou isso, ele falar sobre ser cristão, foi atacado na internet, elegeram ele o pior Chris de Hollywood, né? Enfim, essa é uma questão que acontece. O Felipe Neto, obviamente, isso não acontece com ele por causa dessa situação, porque ele tem um discurso, obviamente, muito bem alinhado com a cultura woke, mas no caso do Felipe Neto, justamente por ele ter um discurso super alinhado e ter um canal muito gigante, ter muito público, ele acaba sofrendo do inverso. Ele fala para tanta pessoa, no YouTube ele não fala tanto sobre política, né? Mas enfim, nas outras redes sociais, ele tem um público tão grande, mas tão grande, que o extremo contrário, a oposição, acaba tendo um hate muito grande nele. O pessoal acaba fazendo ali uma cultura gigantesca de dislike no Felipe Neto, e aí meio que pelo fato dele ter o discurso hiper alinhado com a cultura woke, isso também acaba virando um ponto super negativo para ele, e ele acaba também caindo, entre aspas, no ostracismo, porque ele é atacado, enfim, as pessoas desestimulam que você consuma o conteúdo dele a todo momento fora do YouTube. E eu não tô nem falando isso para defender ele. Como eu falei no começo, eu discordo de muita coisa do que o Felipe Neto fala em relação à filosofia de vida, enfim, há vários outros pontos. Mas esses são alguns fatos que explicam, podem ajudar a entender como que o Felipe Neto chega nesse momento, né, onde ele não sabe o que fazer, ele tem uma marca muito grande, mas não consegue monetizar com ela, como ele mesmo disse, né, tá tirando R$0 ele, enquanto Felipe Neto com patrocínio, apesar dele ter a empresa dele, né, de assessoria, de agenciamento de talentos, enfim. Ele, como Felipe Neto, declarando aqui que tem 0 patrocínio. E aí a gente chega numa questão muito curiosa, que é o ponto filosófico que eu quero bater aqui com vocês, tá certo? Bom, na parte da análise não verbal foi esses os aspectos que a gente viu. Agora, para falar da reflexão. Eu separei alguns pontos aqui no que ele falou e gostaria de a gente desenvolver aqui uma conversa, né? Ele fala em dado momento ali que ele já tomou muita porrada, né? Muita porrada na vida pública dele nos últimos 4 anos, ele foi extremamente atacado. Eu sei um pouco sobre o que é ser atacado na internet, né? O Felipe Neto já passou por isso muito mais vezes do que eu, de cancelamento, etc e tal. Mas eu sei um pouquinho do como é isso, né? Inclusive quando você é atacado de maneira injusta, as pessoas colocam coisas na sua boca que você não falou. É igual quando alguém fala assim, metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira pela expressão facial. Sendo que eu falo desde o meu primeiro vídeo no canal sobre a desonestidade, sobre a mentira, eu falo que não dá para detectar mentira por nenhum sinal, muito menos por uma expressão facial. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Então é aquilo, o cara fala o que eu não falei e clama ter refutado aquilo que eu não disse, né? É complicado. E aí você toma uma porrada na internet. Felipe declarou isso aí. Tomou porrada, não vou dizer se tá certo, se tá errado, eu vou só falar do fato, né? Ele tomou porrada, a imagem dele foi desgastada. Isso é um fato. Tá certo? Os últimos 4 a 5 anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública. Foram anos de muita briga. Por que eu tô contando isso? Porque esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios. Mas despencasse muito, assim, ao ponto de chegar a 0. Ele fala que por conta disso, por conta da imagem ter sido desgastada, acabou chegando num momento onde ele tem menos receita com publicidade, porque muitas empresas no Brasil não vão querer se associar a ele, por ele ser um cara que tá toda hora falando de política, etc e tal. Então você já consegue chegar na parte negativa da equação. A gente tem as duas partes, né? A primeira é o excesso de experiências negativas e depois a gente tem a ausência de experiências positivas. Tudo isso vai chegar naquela frase, naquela fala do Felipe Neto. A felicidade verdadeira, plena, não existe. Às vezes a gente se encontra feliz, às vezes a gente se encontra triste. A vida nunca é a plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser. Por mais que seja meio filosófico, é verdade. A gente sempre parece que vive uma busca eterna pela felicidade que nunca acontece. Então eu quero chegar nessa frase pra gente falar sobre ela, por meio das experiências do Felipe Neto, que eu acho que muitas pessoas, independente de você concordar, discordar, gostar, não gostar do Felipe Neto, caminhe no meu raciocínio que você vai entender o que eu quero falar. Eu quero falar sobre filosofia e não sobre o Felipe Neto, tá certo? Vamos lá. Então a primeira parte que chega para constituir um certo estado de desânimo,
aquele estado onde você não tem vontade de fazer nada, é necessário primeiro um excesso ou uma boa porção, né, uma grande porção de experiências negativas. Quando você começa a achar que tudo que você faz dá errado ou que você não vai ter mais sucesso em nada. Então, a primeira parte aqui a gente já viu o Felipe Neto falando sobre ela. Recebi porrada nos últimos anos, etc, etc e tal. Então essa é a primeira parte, né, que constitui. A outra parte é a ausência de experiências negativas. E aí ele vai falar isso um pouquinho mais pra frente, né? Eu realmente produzo conteúdo porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e eu simplesmente não me vejo inativo, sabe? Eu não consigo imaginar minha vida sem nada. Eu vou acordar e eu vou fazer o quê? Qual é o propósito? Então, a minha motivação pra produzir conteúdo é essa. Eu produzo conteúdo, ali ele vai falar de uma minutagem, eu produzo conteúdo, a minha motivação é essa, mas eu tô confuso, já não sei mais se eu tenho motivação pra fazer vídeo, tem dias que parece que eu faço vídeo só porque eu tenho que gravar, aí já é a ausência da experiência positiva, daquela motivação de gravar. O mais recente teria sido esse momento em que a gente teve um patrocinador diferente, né? Um patrocinador polêmico, por sinal. Até hoje não me arrependo de absolutamente nada do que foi feito. Agora a gente inicia um novo momento, onde eu estou desligado desse patrocinador em definitivo. Com essa receita de publicidade caindo assim, de maneira absurda, mesmo com os números sendo enormes, eu obviamente precisei adaptar e readaptar para fazer com que as engrenagens da empresa continuassem funcionando. Outra coisa que ele fala que também pode ser visto como ausência de experiências positivas. A gente não tem mais patrocinador, tínhamos patrocinador, o patrocinador polêmico retirou esse patrocínio, novamente o cara vai perdendo aquelas experiências positivas que o cara tinha, bem ou mal, sendo o cara tirava uma grana com isso. Não estou dizendo que está certo, deixando bem claro, mas o ponto é, você tem lá um aporte, né, você tem um patrocínio, aquele patrocínio é removido, você entra num estado de ausência de um bem, de um contexto, de uma situação positiva que você tinha. As views do cara já não pegam o que pegavam, então o cara começa a pegar cada vez menos view, proporcionalmente falando, né? Pelo tanto de pessoas que ele tem inscritas no canal dele, o tanto que ele pega. Então o cara vai juntando tudo isso, essa ausência de experiências positivas, as poucas coisas positivas que o cara tem vão indo embora, patrocínio, aí tem o desgaste de relacionamento, o cara tem todo um histórico recente de ter tido términos, relacionamentos complicados, um relacionamento parece que ele falou que foi traído, no outro parece que ele terminou pelo telefone com a menina, então o cara vai perdendo as poucas experiências positivas e vai tendo um acúmulo de experiências negativas. Todo dia o cara é xingado, o cara é trucidado, a imagem dele é trucidada na internet. Não estou dizendo que o cara não tenha culpa nisso também, que as atitudes do cara não atraiam certas consequências negativas, tá? Vamos lembrar. Mas eu quero que vocês cheguem na seguinte equação. O cara vai construindo a vida dele. Ele vai colocando excesso de experiências negativas. Vai arrancando as poucas experiências positivas. No caso do Felipe Neto tem um agravante. Ele já comentou que é diagnosticado clinicamente como depressivo, tendo ali, portando a doença depressão, a doença psicológica. Isso agrava ainda mais a situação. Se você se identifica com isso que eu estou falando, você nos últimos anos teve um excesso de experiências negativas e as poucas coisas boas que você tinha foram acabando, ou foram mudando, ou foram ficando menos positivas, você foi entrando num estado de ausência de experiência positiva, você talvez chegue num momento da vida, olhe para o estado da sua vida, como o Felipe Neto retrata aqui na fala dele, onde você não tem mais ânimo, né? Você pode muitas vezes olhar em volta e falar, cara, eu não tenho mais vontade alguma de fazer isso que eu estou fazendo, eu só faço porque eu tenho que fazer, às vezes eu nem sei porque que eu faço, eu só faço porque é o piloto automático, é isso aí mesmo. Mas ânimo mesmo eu não tenho mais nenhum. Eu não tenho ânimo algum pra minha vida porque eu tenho que fazer. Muitas vezes na vida, acredito eu, né, dizendo agora a minha opinião, a gente vai entrar nesse tipo de situação e a gente vai simplesmente ter que fazer. Você vai olhar e falar, bom, no meu caso, eu, Vitor, tenho família, tenho filhos, então não tenho o que eu fazer. Eu preciso, de fato, ter minha esposa, ter meus filhos, tenho o pessoal da minha empresa, né, os meus colaboradores, enfim, as famílias que dependem do meu trabalho. Então eu olho e falo, cara, mesmo desmotivado ou não, eu tenho que lidar com a questão e tenho que trabalhar. Mas não precisa ser assim, né? Você pode sim parar e olhar para a sua vida e perceber que apesar desse estado de desânimo, é possível sim continuar animado. Eu não estou entrando aqui com um discurso de coaching, nem motivacional, nem nada. Mas para mim, um momento que chama muito a atenção é um momento onde o Felipe Neto meio que vai fazer uma justificação, uma justificativa, melhor dizendo, dessa visão filosófica que ele tem. Ele vai justificar esse desânimo, esse pessimismo dele, né? Como a gente viu aqui, né, alguns pequenos sinais mostram pra gente indicadores de como que ele foi chegando na desmotivação absurda, excesso de coisa negativa, ausência de coisa positiva. Tem o caso dele ter depressão, né, clinicamente dizendo, e tem também o fato dele ter declarado publicamente, ter verbalizado que não tem ânimo, muitas vezes está desanimado para produzir, etc e tal. E aí tem esse momento aqui que ele vai falar, vou até colocar de novo pra gente ouvir, ele vai falar
sobre o porquê que a felicidade plena não existe, e é uma verdade, né? Isso me chamou a atenção, ele falar é verdade, por mais que pareça filosófico, é verdade. Porque de fato é possível, obviamente, se você olhar para a realidade de maneira intuitiva, você vai entender que a verdade existe, né? A gente pode ter uma opinião sobre a verdade, mas a verdade existe independe da nossa opinião. Posso olhar para uma situação e falar, cara, eu acho ruim isso, eu acho aquilo, mas essa coisa de a minha verdade e a sua verdade, isso não existe, né? O relativismo, de fato, ele é autocontraditório, logicamente dizendo. Uma pessoa fala não existe nenhuma verdade absoluta, e ela espera que você acredite nessa frase que ela acabou de dizer, ela espera que essa frase seja verdade. Ela acabou de se autocontradizer. Mas quando ele falou a verdade é tal coisa, me chamou a atenção por quê? Porque eu acho que ele não está olhando para a realidade ou para a verdade de maneira completa. Ele está olhando para uma realidade material. Nisso eu tenho que concordar com ele. Se a gente for ser materialista, a felicidade plena ou a felicidade verdadeira nunca existe porque ela não vai estar lá, certo? Mas se a gente entender e, obviamente, assumir que existe, e existe mesmo, a metafísica ela é uma realidade, a metafísica é a ontologia, né? A ciência primeira, enfim, é a teologia natural, como vai dizer, não lembro se é Aristóteles ou Platão, mas quando você olha por uma ótica metafísica da situação, você vai entender onde é que a felicidade verdadeira existe e onde que ela está. E não é material. Mas vamos ver a frase do Felipe Neto aqui de novo. Vamos entender. E aí, gente? Tudo passa por dificuldades na vida, né? A gente, nossos amigos, pessoas que trabalham e que fazem os projetos acontecerem. Ó, até agora, pessoas que trabalham, pessoas que fazem projetos, etc, etc. Dificuldades. Dificuldades no trabalho, dificuldades em projetos, ele está falando de coisas materiais. Né? Dificuldade no trabalho, desemprego, uma importunação no trabalho, um salário que não é bom, enfim. São todas questões materiais. E a gente opera nesse mundo de forma material, obviamente. Né? Mas até então ele está retratando como justificativa, pela ótica dele, todas as coisas materiais. Vamos ver como é que ele vai falar. Às vezes a gente se encontra feliz, às vezes a gente se encontra triste. A vida nunca é a plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser. A vida nunca é a plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser. Nesse aspecto, eu tenho que concordar com ele pelo jogo de palavras que ele utilizou. A vida. Ele falou a vida. Então ele está compreendendo o completo do ser. Da hora que o ser nasce até a hora que o ser morre. Aquilo compõe a vida do ser. A vida nunca é a plenitude. Eu concordo com ele nesse ponto porque eu acho praticamente impossível que alguém tenha uma vida inteira, desde sua concepção, desde seu nascimento, na verdade, até a sua morte, plena, seja no que for, sabe? Levando para um exemplo religioso, no catolicismo a gente tem os santos, né? E os santos são modelos de vida. Você tem, por exemplo, um dos maiores santos e doutores da Igreja Católica, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, até um tempo da vida dele, ele bate a cabeça, ele faz muita besteira na vida dele. A mãe dele ficou orando por ele, se eu não me engano, mais de 30 anos ali para que ele tome um rumo, para que ele venha para o caminho correto. E depois que ele realmente percebe os erros, ele se corrige e ele vai até o fim, até o resto da vida, dali de onde ele começou até o fim, ele se corrige e aí sim ele vive em santidade, né, em plena santidade. Mas perceba que no começo, nas primeiras partes da vida dele, ele fez muita besteira, né, deu muita cabeçada, fez muita coisa errada, enfim. Então o que eu quero dizer, se até um santo, que é o modelo máximo que a gente tem como ser humano, enquanto cristão, católico, até um santo ele não teve a vida inteira plena, não é a gente que vai ter. Então nisso eu tenho que concordar com o Felipe Neto. Às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste. É o nosso estado. Às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste. E a vida inteira plena, plenamente feliz, isso provavelmente não existe na prática, e nisso eu concordo com o Felipe Neto. Por mais que seja meio filosófico, é verdade? Por mais que seja meio filosófico, é verdade. Se ele tá se referindo ao que ele acabou de falar, eu concordo, né? É verdade que às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste, e que a vida nunca é a plenitude que a gente busca. A gente busca a plenitude, de fato. Qualquer pessoa vai buscar um estado mais constante, né? Eu quero ter uma certa segurança financeira, social, etc. Mas raramente a gente consegue ficar nessa constância. Eu quero só entrar num ponto, quero fazer uma ressalva já, porque eu acho que ele vai caminhar para um lado, pela minha interpretação, ele vai caminhar para um lado meio pessimista, meio niilista. Vai caminhar para o relativismo, na verdade. Não apenas para o niilismo, mas enfim. É verdade que vez ou outra nós estamos tristes, é verdade que vez ou outra nós estamos felizes, é verdade que a vida inteira, desde do nascimento até a morte, não é plena, mas isso não significa que a gente estar triste vez ou outra signifique, né, que a verdadeira felicidade não exista. O meu estado hoje, ele é um estado pessoal, ele é um estado que ele tem uma relação de afetividade não recíproca com a felicidade verdadeira. Isso como muitas coisas. Eu posso, por exemplo, ter uma interpretação pessoal do que é um triângulo, né? O desenho do triângulo. Eu posso começar a chamar o triângulo de, sei lá, balângulo, sei lá, posso inventar um nome que eu quiser ali. Só que isso não vai mudar a concepção, né, a forma
lógica e material de como se desenhar um triângulo. Isso é inclusive a teoria das formas de Platão. A forma de desenhar um triângulo, ela é universal, ela é atemporal, ela é perfeita e ela é imutável. Você não consegue desenhar um triângulo de outra forma. Se desenhar qualquer outra coisa, não é um triângulo. Você pode mudar o nome do triângulo, você pode desenhar e apagar, pode desenhar um triângulo, pintar de preto, de branco, de rosa. Isso não afeta em nada a verdadeira forma de como desenhar um triângulo. A verdadeira e única forma de desenhar um triângulo, um conceito lógico e material, ela é imutável, não dá para relativizar isso. O que eu quero dizer é, a gente pode ter um estado afetivo, feliz, triste, e isso pode variar, e de fato vai variar a vida inteira, mas isso não significa que esse nosso estado, ele é a realidade. Não é porque eu estou triste agora que a felicidade não existe e eu não posso alcançar ela nesse momento da minha vida agora, quando eu estou triste. Isso, filosoficamente falando, não existe. A verdadeira felicidade, ela existe independente de como eu estou me sentindo nesse momento agora. Eu estou me sentindo assim, essa é a minha interpretação do mundo. E uma outra coisa, não é porque a vida não é plena, tá certo? Porque a gente não tem a plenitude, porque não dá pra viver sempre feliz ou sempre disciplinado, enfim, que você não deva buscar a plenitude. Você deve buscar a plenitude porque ela faz bem, a constância, a disciplina, ela faz bem e não o oposto. Um exemplo básico, imagine que você está há 3 anos pleno, plenamente livre do cigarro. Você fumou por um tempo, aí acabou com o teu pulmão, agora você está há 3 anos pleno, sem fumar nada. Aí você teve uma recaída, acabou fumando porque ficou nervoso, por qualquer situação que fosse, ficou ansioso, enfim, fumou um cigarro. Meu Deus, eu falhei. Estava há 3 anos pleno, acabei de ter uma queda. Como o Felipe Neto falou, a plenitude nunca é. Mas você busca a plenitude, dificilmente você vai mantê-la. O que a gente deve fazer em seguida agora? Bom, agora eu vou começar a fumar 30 cigarros por dia, vou começar a fumar um maço inteiro, vou voltar porque eu estava não. Eu fumei errado hoje. O mais saudável, o mais benéfico, logicamente dizendo, é no minuto seguinte que eu me apercebi disso, né, tomei consciência disso, que eu tive uma recaída, olhar e falar, putz, que porcaria, apagar esse cigarro, jogar e voltar para a plenitude. Vou ficar novamente pleno, sem cigarro, pelo quanto tempo der. Isso vai ser o mais benéfico para mim, para as pessoas ao meu redor que dependem de mim, dependem da minha saúde, que não vão precisar desempenhar esforços, nem dinheiro para ter que gastar com cirurgia, para ter que gastar tempo comigo, que eu vou estar com problema de saúde por conta do cigarro, do fumo. O mais correto é, poxa vida, eu falhei, tá vendo como eu falei? Tá vendo como eu não consigo ser pleno? Eu sou um ser humano falho. Beleza, falhou, no caso se você for cristão, arrependa-se dos seus pecados, confesse eles, peça perdão, seja absolvido e volte para viver uma vida sem pecados, volte para viver uma vida plena, né? Busque a santidade de maneira plena. Se você não quiser pensar, eu preciso buscar a santidade para me salvar, porque um livrinho disse, não pense nessa ótica. Se você quiser pensar, interpretar a situação sem a religião, você pode pensar o seguinte, é mais vantajoso para você enquanto ser humano e para as pessoas ao seu redor que você seja pleno ou busque a plenitude. Mesmo quando você errou, beleza, peça desculpas, lide com as consequências, porque dependendo do seu erro pode ter uma consequência, mas volte a buscar a plenitude. Não assuma o erro como regra. Errei, agora a vida é viver errando, né? Vou errando enquanto o tempo me... Não, isso aí, não faça isso, e você vai prejudicar a sua vida e das pessoas ao seu redor, vai só afundar a sua vida na lama. Mas esses são 2 pontos aqui que eu já tenho para levantar, para além do que o Felipe Neto está dizendo. Então vamos lá. É verdade, então o que, Felipe Neto? Fala para nós. A plenitude que a gente busca o tempo inteiro ser, por mais que seja meio filosófico, é verdade. A gente sempre parece que vive uma busca eterna pela felicidade que nunca acontece. A gente sempre parece que vive uma busca eterna pela felicidade, que nunca acontece. Não importa quanto dinheiro você ganhe, nem quanta fama você tenha, quantas conquistas pessoais você atinja, essa felicidade plena, normalmente, coisa de alucinógenos. Tá, então ele atribui a felicidade plena, a verdadeira felicidade a algo de alucinógeno, né? Interessante, vamos voltar aqui, muito interessante isso daqui, cara. É uma ótica muito interessante, porque eu acho que o Felipe Neto, de certa forma, ele acaba traduzindo muito do espírito da geração atual, sabe? Obviamente ele tem muitos seguidores, ele acaba formando a opinião de muitas pessoas na internet. Eu consigo ver claramente muitos jovens que eu conheço, muitos jovens que eu dou aula, enfim, que eu já dei aula, tendo exatamente esse pensamento. É um pensamento bem pessimista, né, muitas vezes, é um pensamento que ele geralmente vai nivelar por baixo. Se a felicidade plena nunca vai acontecer, se a felicidade verdadeira não existe, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou tentar ser melhor? Por que eu vou me matar, me estudar, disciplinar, treinar, fazer exercício, buscar ser uma pessoa virtuosa, buscar por valores e princípios? Por que eu vou fazer tudo isso se, em dado momento, eu vou falhar, não serei pleno e a felicidade plena não chegará? É um pensamento também, né, na minha opinião, um pensamento até meio perigoso. Meio não, muito perigoso, na verdade. Mas vamos entender de novo. Não importa quanto dinheiro você ganhe, nem quanta fama você tenha.
Por mais que seja meio filosófico, é verdade. A gente sempre parece que vive uma busca eterna pela felicidade que nunca acontece, né? Não importa quanto dinheiro você ganhe, nem quanta fama você tenha, quantas conquistas pessoais. Beleza, a gente vive uma busca pela felicidade, uma busca eterna pela felicidade que nunca acontece. Então a felicidade verdadeira, a felicidade plena nunca acontece. Justificativas para isso que o Felipe dá, para esse argumento, não importa quanta grana, quanta fama, quantas conquistas. Novamente, ele está usando apenas como justificativa coisas materiais. Grana, dinheiro, material. Posição de destaque, né? Agora eu sou o maior youtuber. Quem é o maior youtuber? Eu, Felipe Neto, eu sou uma pessoa, matéria, eu sou material também. Quantas conquistas? Eu conquistei determinada coisa, agora eu tenho uma placa de 10, de 15, de 1 milhão, de tantos milhões, material. Dá pra ver que o Felipe Neto, ele cria uma relação aqui de igualdade entre o materialismo, ou aquilo que ele consegue possuir, e a qualificação da experiência de vida conhecida como felicidade, ou a emoção de felicidade, enfim. Seria uma qualificação extremamente positiva. E que a gente, como ser humano, naturalmente busca a felicidade, né? Naturalmente a gente busca evitar a dor e buscar o prazer, né? A felicidade. Quando a gente fala do materialismo, que nem o Felipe Neto está fazendo aqui, será que é possível encontrar a felicidade verdadeira ali? Imagina assim, um cara que ele obteve todas as riquezas, um cara que obteve um posto um reconhecimento muito grande. Será que essa pessoa, a hora que ela perder tudo isso, então a felicidade dela está suspensa? Será que é possível que alguém que não tenha essas conquistas, não tenha todos esses bens materiais, possa ainda assim viver uma vida plena de felicidade? E obviamente eu não vou nem citar Jesus, né, que nasceu numa manjedoura, não nasceu num hospital, não nasceu num lugar mais pobre possível, que não só foi como é a felicidade verdadeira, mas para além da questão religiosa, vamos filosofar um pouco aqui, né? Eu digo que a felicidade verdadeira não existe. Isso é balela. E eu falo que é verdade. É verdade, a felicidade plena não existe. E como justificativa, eu elenco uma série de coisas materiais. Meus bens, tive todos os maiores bens possíveis e não fiquei feliz. Conquistas, tive todas as conquistas possíveis e não fiquei feliz. Reconhecimento, cheguei nos maiores cargos e não fiquei feliz. Será que você procurou a felicidade no lado errado, no lugar errado, Felipe Neto? Será que você deveria olhar para algo além do material? Para algo metafísico? Será que a felicidade não está lá e você está confundindo aquilo que você sente com a realidade, achando que porque você não sente felicidade, a felicidade verdadeira não existe? Para ajudar a gente a responder isso, eu vou ter que citar Boécio, A Consolação da Filosofia, um dos melhores livros que eu já tive o prazer de ler na graduação de filosofia que eu estou cursando atualmente. Bom, então para responder o Felipe Neto sobre a questão da felicidade, se ela existe ou não, vamos falar de Boécio. Boécio foi um filósofo e um estadista romano que viveu no século VI depois de Cristo. Ele foi uma figura muito importante para os medievais, especialmente para os filósofos cristãos do período medieval. Mas o que eu quero que você entenda do Boécio, que nos ajuda a responder a pergunta do Felipe Neto sobre a verdadeira felicidade existir ou não, é ver como foi o fim da vida de Boécio. Resumidamente, Boécio sempre foi uma pessoa virtuosa, que buscou viver uma vida reta, disciplinada, sempre buscou se desenvolver em suas áreas de trabalho, levou a sério seus projetos. Ele foi um estadista renomado, ganhou os maiores títulos da época e era respeitado no governo. Foi um grande pensador e filósofo, era famoso, elogiado, admirado por diversas pessoas. Ele também tinha muitas posses e riquezas e aproveitava sua vida pessoal com os melhores prazeres. De forma moderada, né, mas ainda assim, os melhores prazeres, as melhores comidas, as melhores bebidas que alguém da elite romana poderia desfrutar. Esse era o seu status de vida, né, essas conquistas, fama, bens materiais, prazeres, a riqueza, enfim, se iguala ao que o Felipe Neto citou ali no vídeo como a justificativa da busca pela felicidade, né? Eu tive conquistas, tive isso, tive aquilo e não cheguei na felicidade. Mas então, voltando para falar sobre Boécio, em dado momento na história de Boécio, por conta de entraves políticos, ele é acusado de traição e preso. Ele escreve então, durante a prisão, a sua obra mais conhecida, A Consolação da Filosofia, onde ele explica o que é a verdadeira felicidade. Boécio, enquanto preso, foi torturado das piores maneiras possíveis, foi caluniado, difamado, a imagem dele foi queimada completamente, as obras e projetos de vida que ele tinha como educador foram queimadas e descontinuadas, suas posses foram retiradas dele, da sua família, e ao final disso tudo ele ainda foi morto. Como que um cara desses, nesse contexto que tinha tudo do bom, do melhor, e de uma hora para outra sofre uma injustiça atrás da outra, é jogado na miséria e mesmo preso, sabendo que vai morrer, consegue produzir um dos maiores textos sobre a felicidade. Como isso é possível? Bom, nesse texto, A Consolação da Filosofia, a coisa se passa assim. Inicialmente, Boécio está lá triste, dentro da cadeia, deprimido,
fazendo um super poema depressivo, e é relatado que as musas estão ao redor dele, né? A musa da poesia, da música, enfim, elas estão ali com ele. Eis que chega então a dama da filosofia, de forma direta e ríspida, brava, né? Ela chega lá tocando todas aquelas musas dali, dizendo que elas na verdade não servem para consolá-lo coisa nenhuma, porque elas são meras prostitutas, e que inclusive por causa delas que ele está naquele estado de infelicidade. Então a dama da filosofia vai conversando com Boécio, vai consolando e explicando para ele o que é a verdadeira felicidade. Boécio conta para ela a sua história de vida, as injustiças que sofreu, né, o projeto de vida dele, de ser um grande educador, de retomar a reconstrução cultural, e aí ele foi injustiçado. Então ele fala lá: e agora os maus prosperam e riem da minha cara, me caluniam enquanto eu tô aqui preso, né? As pessoas que me admiravam agora cospem na minha cara, me amaldiçoam. Logo eu, que dei a minha vida para ser alguém justo, alguém correto, que trabalhei apenas para ajudar os outros, como que eu posso ser feliz num cenário desses? E a dama da filosofia então fala sobre a roda da fortuna, né, esse conceito, e que infelizmente essa roda da fortuna não é do nosso controle. Então sim, os maus prosperam. Sim, seu trabalho foi jogado fora e queimado por completo, sua reputação foi destroçada. Sim, tudo isso aconteceu e você não tem controle nenhum sobre isso. Mas nada disso, seu trabalho, né, os seus bens, sua posse, a sua imagem, nada disso é a verdadeira felicidade e muito menos o verdadeiro bem. Então ela fala para ele que para entender a felicidade é necessário fazer uma escala dos bens. Até porque posses, conquistas, prazeres físicos, tudo isso são bens. Mas para atingir a verdadeira felicidade é necessário organizar esses bens numa ordem hierárquica e entender que a felicidade está no topo de todos esses bens. Resumidamente, em sua reflexão, a dama da filosofia, ou melhor dizendo, o Boécio, argumenta que a felicidade plena existe, mas ela é confundida várias vezes por nós com outras coisas, como riquezas, posses, bens materiais, fama, conquistas, que são inclusive bens desejáveis, mas ainda não são a felicidade plena. A felicidade plena só pode existir na seguinte condição: ela é um bem maior que todos esses outros, né? Ela está acima de tudo isso, ela é autossuficiente, ou seja, você não precisa de mais nenhuma outra condição, ela não está condicionada a nenhuma outra coisa, ela em si é autossuficiente, a felicidade plena e verdadeira, e ela contém em si todos os outros bens. Você não precisa buscar nenhum outro bem para ter ela. Ela já contém, já abarca todos os outros bens. E o mais importante, ela é aquilo que você consegue acessar sem ter nenhum desses bens menores. Por exemplo, você não precisa ser rico, você não precisa ser famoso, ter um título de reconhecimento nem nada para acessar a felicidade verdadeira a hora que você quiser. E é também, né, essa felicidade plena não pode ser retirada de você por ninguém e por nenhuma situação. Um exemplo é a própria família do Boécio, né? Ele passa a refletir ali no livro sobre a felicidade plena, né? Como que a família dele reflete a verdadeira felicidade, pois independente de qualquer coisa, o amor pela família dele e o amor que ele tem pela própria família não foram tomados dele. Os momentos que ele teve com a família, as palavras, aprendizados, trocados, tudo isso foram atos de felicidade genuína, de felicidade plena que ele nunca poderia perder, independentemente da miséria que ele se encontrava. Boécio vai argumentar então que jamais podemos esperar obter a felicidade plena nos bens menores, como por exemplo títulos, fama, riqueza, pois eles não são autossuficientes e estão condicionados a outras coisas. Por exemplo, se você interpretar a riqueza como sendo o seu bem principal, vou me dedicar apenas em fazer dinheiro, apenas em ficar rico. Logo, a conclusão é então que se você ainda não é rico, então você ainda não tem a condição necessária para ser feliz, numa ótica materialista, né? Colocando a riqueza em primeiro lugar. Focando nesses bens menores, você também sempre dependerá de mais, né? A pessoa ficou um pouco famosa, ela vai querer mais fama. Ela começou a ganhar um pouco de dinheiro, ela vai querer ganhar mais dinheiro, mais riqueza, né? Sempre dependerá diretamente também de outras pessoas. Não vou precisar agradar os outros para continuar sendo famoso. Não posso falar nada que fuja da opinião pública, senão eu sou cancelado, minha fama desaparece. Eu vou precisar agradar os outros para continuar podendo ganhar dinheiro, para poder continuar vendendo para os outros. E, consequentemente, quem está sempre buscando agradar os outros, quem está sempre preocupado, quem está sempre querendo mais, quem está sempre preocupado numa condição para sentir felicidade, consequentemente sempre vai estar vivendo um estado de medo e ansiedade. Por exemplo, o medo de perder a fama, medo de perder o status, medo de acabar perdendo dinheiro. Então a gente já vê que a felicidade verdadeira não está aí, porque tudo isso que eu falei não é autossuficiente. Só que a gente também não pode viver achando que a felicidade reside nos prazeres, pois eles também demandam demais, né? Mais prazeres. Eu começo a ter uma relação sexual ali com uma pessoa, eu vou querer ter uma outra relação com ela ou com outras pessoas, eu começo a beber um tipo de bebida alcoólica, aquilo me deixou entorpecido, eu vou beber mais, no dia seguinte eu vou beber mais.
Fim de semana seguinte eu vou beber mais bebida ainda. Confiar nos meros prazeres vai demandar que você tenha cada vez mais experiências daquilo. Novamente, isso daí também não é felicidade. E sem falar que, como Boécio argumenta, quando a gente passa a confiar e focar apenas nos nossos prazeres, nos nossos sentidos, a gente se equipara aos animais. Tem os animais que vivem majoritariamente em busca do prazer de seus sentidos, né? Enfim, de obter uma boa refeição, de comer, de poder ter relações, e é somente isso que orienta eles. E não dá para dizer que os animais estão orientados pela felicidade verdadeira. Portanto, enquanto ficarmos colocando todas as nossas energias nesses bens menores, que lembrando, são bens necessários e desejáveis, mas ainda não são o bem maior, se continuarmos focados nessas coisas, jamais encontraremos a verdadeira felicidade, apesar dela existir. Por fim, Boécio submete a verdadeira felicidade a Deus, porque Deus representa todos os aspectos necessários para a felicidade plena. Ele é autossuficiente, não precisa de nada, de nenhum bem, para além dele próprio. Ele inclusive transcende a própria matéria, não necessitando de prazeres carnais, por exemplo. Deus abarca todos os bens do mundo, de hoje e de sempre, afinal foi Ele mesmo que proveu a possibilidade de existência desses bens, como diria a teoria das formas de Platão. E Deus é acessível a todos em qualquer momento, até mesmo para um prisioneiro que perdeu tudo, que está prestes a morrer. Mas pelo simples fato de saber que Deus está ali com ele e que o espera ao final daquela vida, por meio da transcendência, se sente o ser humano mais feliz do mundo, ao ponto de conseguir prover o maior tratado textual sobre a busca da felicidade na situação mais infeliz humanamente possível. Bom, pessoal, mas obviamente essa é a minha opinião, tá certo? Como eu falei, no primeiro momento a gente teve a análise do comportamento não verbal do Felipe e depois a gente teve a reflexão sobre a felicidade plena existir ou não existir, enfim. Mas eu quero saber o que você acha, você concorda comigo? Você acha que a felicidade plena ela existe, ela é metafísica, ela tá além daqueles bens materiais que a gente consegue consumir? Ou você acha que não, que a felicidade é apenas aquilo que eu consigo construir, que eu consigo alcançar? Se eu não alcanço, se é algo metafísico, pode ser que eu nunca venha a ter contato com isso, é melhor eu nem pensar nisso. Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Me ajude curtindo esse vídeo, tá certo? Clicando aqui no gostei, compartilhando esse vídeo também com pessoas que você conhece, vai me ajudar pra caramba. E se inscrevendo no canal também, caso não seja inscrito. E claro que você pode se tornar um apoiador do canal e garantir que mais conteúdos como esse continuem sendo produzidos. Basta clicar aqui em tornar-se membro, ver as opções disponíveis e escolher a sua. Além de ajudar o canal, você tem acesso a vantagens exclusivas. Belezinha? Muito obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.